responsável aqui no Hospital das Clínicas da USP. Fui preceptor em 2021 aqui na faculdade, que é um ano que a gente fica ajudando de perto os residentes. E esse ano eu estou fazendo especialização em neurologia cognitiva e do comportamento, né? Eu atuo em alguns hospitais aqui em São Paulo e sou diretor de um deles com relação ao protocolo de AVC, que é o tema que a gente vai falar agora. Então, eu não sou diretor da neurologia, mas eu fico mais à frente do protocolo de AVC no pronto-socorro, tá? Eu vou projetar agora aqui a apresentação e, bom, como eu vi que tem bastante gente e como os semestres estão heterogêneos, a aula eu vou falar num tom um pouco mais básico sobre AVC, tá bom? Mas fiquem à vontade para me interromper, para tirar dúvida mais avançada durante a aula, tá? Só levantar a mão aqui, eu vou ouvir o barulhinho, eu paro e a gente tira a dúvida. E eu vou parar em alguns momentos também para a gente ir tirando dúvida ao longo da apresentação, tá? Deixa eu só abrir aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Aqui tá. Fechou. Bom, a ideia, gente, nessa aula aqui é que vocês aprendam a definição, né, o que é AVC e por que é tão importante a gente falar desse tema, que vocês entendam as características, né, e os conceitos associados a esse tema, entendam como funciona o atendimento de emergência quando alguém tem um AVC, né, e aprendam como colher a história e como examinar de forma direcionada quando o paciente chegar e tiver a suspeita, né. Então, para começar, AVC é todo episódio agudo de uma disfunção cerebral focal, né. Nosso cérebro, ele é responsável pela nossa interação com o meio ambiente e com nós mesmos, né, com o nosso próprio meio interno. Então, nossa motricidade, nossa capacidade de sensibilidade, nossa visão, né, nossa audição, essas coisas todas, elas vão ser processadas ali a nível, né, de telencéfalo. E para eu falar que é AVC, ou ele dura mais que 24 horas, esse déficit, ou ele tem alteração em exame de imagem, né? Se dura menos de 24 horas ou não tem alteração em exame de imagem, a gente chama isso de ataque isquêmico transitório, né? Enfim, basicamente a mesma causa, só que felizmente, né, não se instala o déficit, não fica a sequela a nível cerebral diante de um AIT. E a gente vai focar na aula de hoje, né, em AVC isquêmico. A parte inicial do atendimento do AVC isquêmico, ela também funciona para o AVC hemorrágico, tá? Então, mas assim, quando eu for passar para falar mais detalhes, eu vou falar mais de isquêmico, porque ele é mais importante para vocês entenderem como funciona o atendimento na emergência, né, de todo o AVC. Então, basicamente, o AVC isquêmico vai acontecer porque ocorre uma obstrução ao fluxo sanguíneo das artérias cerebrais. Então, para de chegar sangue, para de chegar oxigênio para uma população de neurônios, e esses neurônios, eles vão perder inicialmente a função, e depois de um certo tempo eles começam a morrer, né, a sofrer apoptose e perder sua função definitivamente. Que função é essa? Vai depender de qual artéria vai ser acometida, né? Então, por exemplo, se a população de neurônios que vai ser acometida é a população de neurônios responsável pela capacidade de movimento, a pessoa vai perder movimento, ela vai ter fraqueza. Se for uma população de neurônios responsável pela visão, ela vai desenvolver uma alteração visual, e por aí vai, né? E, gente, o AVC, ele é tão prevalente que ele chega a atingir pelo menos aí 5 milhões de pessoas ao redor do mundo todo ano, né? Se não é a principal, é a segunda principal, ela oscila entre a principal causa e segunda principal causa de morte no Brasil. Fica disputando ali com o infarto agudo do miocárdio. Então, vocês veem a relevância desse tema. E dos AVCs, a maioria deles, 80 a 85%, são isquêmicos. 10 a 15% são AVCs hemorrágicos, né, que ao contrário do isquêmico que para de chegar sangue, o vaso, ele rompe, ele joga sangue no parênquima cerebral. A mortalidade do AVC isquêmico é de 15%, a do AVC hemorrágico é de cerca de 40%. Mas essa mortalidade depende de muitas coisas, tá? Isso aqui é só um número para quando você junta todos os casos, geralmente a proporção de AVCs hemorrágicos que tem mortalidade é maior. E como é que a gente reconhece, né, que uma pessoa está tendo um AVC?
como eu falei, vai ser qualquer déficit neurológico focal, que vai depender de qual das artérias, qual artéria cerebral está acometida. Daí, gente, já vem uma importância muito grande, né, que vocês vão ver, de vocês saberem a neuroanatomia, estudarem, se dedicarem a entender a neuroanatomia, qual a função de cada região, e não só a neuroanatomia em termos de cérebro, mas também dos vasos que vão irrigar esse cérebro, né? Porque aí você consegue dizer, deduzir qual artéria está cometida pela clínica que o paciente vai apresentar. E que clínica é essa? Né? Eu quero que vocês gravem, assim, vocês já devem ter ouvido falar por aí, né, de lembrar do SAMU, que é um mnemônico que a gente usa para lembrar dos principais déficits de AVC. Então, pedir para o paciente sorrir, se tiver alguma assimetria no sorriso, né, tiver um lado paralisado, isso é um sinal de AVC, se for súbito. Pedir para abraçar, e se o paciente não conseguir levantar um dos braços também. Pedir para cantar uma música, se ele não conseguir cantar, provavelmente está com afasia ou com a disartria, é um outro sinal, né? Que seria esse FAS aqui do inglês. O U é de urgência, né? Uma tradução aí desse mnemônico em inglês. Então, SAMU, sorria, abrace, cante uma música e urgência, chame 192, né? Só que eu queria frisar para vocês que isso é só esse SAMU, ou só esse FAST aqui, é só para os AVCs que são dos vasos que vão para a parte anterior do cérebro. Existem vasos que também vão para a parte posterior, que vão irrigar o tronco encefálico. E aí, esses AVCs podem dar problemas de equilíbrio, pode dar alterações visuais, né? Então, eu quero que vocês lembrem sempre que quando uma pessoa tem um problema que é súbito, ictal ou hiperagudo, como assim? O cara estava lavando louça, e aí, de repente, ele começou a ver duplo. Teve uma diplopia. Ele estava pendurando roupa e, de repente, o braço dele caiu, ele não consegue mexer o braço. Sempre que acontecer um quadro assim, vocês têm que lembrar da possibilidade de AVC. Tá? E por que é tão importante vocês reconhecerem muito rápido? Gente, até 1995, tudo bem que alguns de vocês ainda não tinham nascido, eu já tinha nascido, ainda não tinha tratamento para AVC quando eu tinha nascido. A pessoa ia perder aquela função cerebral, aquela parte do cérebro da pessoa, os neurônios iam morrer e ela não ia ter chance de reverter aquilo. Ia tentar reabilitação, ia ser um caminho muito mais complicado. E aí, em 1995, saiu o primeiro estudo que possibilitou, né, que a gente dissolvesse o coágulo e fizesse com que o sangue voltasse a chegar para aqueles neurônios, né? Um remédio chamado Alteplase, que avaliou a função da pessoa depois de 90 dias do AVC. Então, a pessoa chega com AVC em tempo de tratar, você dá a medicação, 90 dias depois a pessoa estava melhor do que quem não recebia a medicação. É isso que o estudo mostrou. Aqui é como funcionou o estudo, enfim, não vou entrar nesses detalhes, a gente pode conversar depois para quem tiver mais avançado. Mas o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é que em 95, quando esse remédio foi criado, o tratamento ele só podia ser feito se a pessoa chegasse no hospital em até 3 horas do tratamento, ou do início do quadro clínico dele. Então, teve o quadro meio-dia, ele só poderia receber o tratamento se ele chegasse até 3 horas. Imagine a dificuldade que era para a pessoa chegar em tempo, né, nessa época. E aí, o segundo estudo que saiu, que foi positivo, foi só 13 anos depois, em 2008, né? E ele aumentou ali a chance da pessoa chegar. Ela tinha até 4 horas e meia para chegar. Hoje em dia, a gente já sabe, a gente já tem, inclusive, agora mais perto da gente aqui, 2014, 2015, começou a surgir mais chances, mais possibilidades. Agora, além do remédio na veia, que foi esse que surgiu lá naquela época, a gente tem a chance de ir com um catéter, entra por uma artéria do paciente, ou a radial, ou a femoral, e vai até o coágulo lá no vaso sanguíneo cerebral para tirar o coágulo. Isso chama trombectomia. E a trombectomia pode ir até 6 horas, pelo menos em 2015 e 2016. E aí, bem recentemente, tá? Isso aqui são estudos de depois de 2020. Agora, existe possibilidade de fazer essa terapia mecânica, né, que a gente chama, até 24 horas. Então, eventualmente, tem pessoas que se beneficiam do tratamento até 24 horas.
né? Mas a gente sabe que a realidade do nosso país ela é muito heterogênea. E eu posso falar, por exemplo, pela Bahia. No interior da Bahia tem lugares que, infelizmente, a população não tem acesso à informação, então elas ficam com o déficit em casa, demora muito tempo para chegar, ou as pessoas, por exemplo, o atendimento a essa pessoa não é o atendimento adequado, não é atendimento de ponta, então ela acaba perdendo essa janela de oportunidade às vezes. É por isso que é muito importante ter gente aqui do primeiro semestre, ter gente aqui do nono, porque vocês precisam já começar a conhecer o AVC, como é que ele funciona, e por que que o atendimento de uma pessoa com AVC tem que ser tão rápido. A gente não pode perder tempo quando a gente reconhece uma pessoa com déficit neurológico, que pode ser AVC, porque a gente tem chance de dar funcionalidade para essa pessoa. Né? E de uma maneira de uma maneira muito que faz muita diferença para ela. A NNT, para vocês terem ideia, quanto mais baixo esse número, melhor é a intervenção, tá? Então, a gente tem um NNT aqui de 5, são NNTs muito bons, para vocês terem uma ideia. Os tratamentos para AVC, quando a pessoa chega num centro que tem o tratamento, fazem muita diferença na vida das pessoas, tá? Então, o que é muito importante? Vamos supor que vocês, né, estão estudando medicina, estão no internato, estão em algum estágio, eventualmente estão em algum lugar e uma pessoa apresenta um déficit neurológico agudo. Você presencia. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você precisa saber exatamente a hora que o quadro começou. E se você só chegou depois, a pessoa já está com déficit, você tem que saber qual foi a última vez que ele foi visto bem e o horário, né, em que você reconheceu que ele está com o problema neurológico, que alguém reconheceu aquele problema neurológico. Porque é isso aqui que vai definir se essa pessoa tem chance de ter tratamento ou não. Uma vez que você anotou os horários, pegou os horários, é importante vocês gravarem, gente. Não adianta você chegar e falar, foi há 40 minutos. Vocês têm responsabilidade de saber a hora que isso aconteceu e de contar para as pessoas agora que vocês conhecem que se alguém tiver um quadro assim, a pessoa tem que saber o horário que aconteceu. Tá? Depois que você descobre, você liga, né, no caso do Brasil, para o SAMU. Ou, enfim, se você estiver próximo, muito próximo de algum hospital, de algum lugar que tenha recurso, você encaminha para lá. Tá? O mais rápido possível. Diferente do infarto agudo do miocárdio, gente, que você pode fazer a intervenção de dar o AS ali, né, se a suspeita é muito forte na hora para poder fazer a diferença. Infelizmente, no AVC a gente não pode fazer nada, até a gente ter uma tomografia, basicamente. Porque você não sabe se esse AVC é isquêmico ou hemorrágico. Já imaginou você dar um antiagregante para um paciente que tem um AVC hemorrágico, você piora o quadro? Então, o primeiro passo que você precisa fazer é ligar para o sistema de saúde, ver para onde esse paciente tem que ir, qual é o centro, né, ou enfim, acionar a ambulância, para que ela chegue o mais rápido possível lá, para poder fazer a tomografia. E aí, agora vamos supor que você está no estágio, está lá no pronto-socorro, o paciente chegou. Uma vez que o paciente com suspeita de AVC chega, a primeira coisa que vocês têm que fazer é estabilizar o paciente. É checar a via aérea, é ver se ele está respirando bem, é ver se ele não está com choque, né, perdeu muito sangue, por isso ele está com déficit neurológico. E aí você vai estabilizar essas coisas, né? Tá. Vai pegar os sinais vitais, ver a frequência cardíaca, ver se ele está saturando bem, ver a pressão, ver a frequência respiratória. E, conforme você vai vendo, você vai corrigindo as coisas. Por exemplo, no ar, você olhou a via aérea dele. Então, por exemplo, ele pode estar ali com muita cialorreia, babando muito. Você pode dar uma ajuda ali já. Você vai, pede para a enfermeira trazer, fazer aspiração, para você poder limpar a via aérea e respirar melhor. Se ele tiver, por exemplo, no B, saturando mal, 92%, 90%, você dá oxigênio. Nosso alvo, né, para o paciente com AVC é que ele mantenha a saturação de oxigênio acima de 94%. E você vai corrigindo, em geral, as coisas. O que é que você não vai mexer dos sinais vitais? Está aqui. A pressão arterial. Você só vai corrigir a pressão arterial sem a tomografia se estiver acima de 220 por 120. Tá? E não é com remédio por via oral. Porque quando você faz um remédio por via oral, você perde o controle. Você precisa fazer um remédio para controlar a pressão intravenoso que você possa ajustar para você manter na pressão que você quer. Porque se você baixa demais a pressão
Imagine, o vaso está lá, né, ocluído, o sangue está tentando passar, você baixa a pressão, o sangue não consegue nem passar, às vezes estava passando um pouco lá, ou indo por colateral, se abaixou a pressão, o sangue para de chegar mais ainda, você piora o déficit do paciente. Então, vocês precisam controlar a pressão com remédio intravenoso e só vai controlar antes da tomografia se tiver acima de 220 por 120, né? Outra coisa muito importante é vocês avaliarem a glicemia do paciente, que aqui é HGT, é hemoglicoteste, a depender do lugar no Brasil é destro, a depender do lugar do Brasil é glicemia capilar, tem vários nomes. Mas muito importante é que ainda na avaliação da estabilização, né, você veja como está a glicemia do paciente. É um exame simples, a enfermeira chega com, ou a técnica chega com um botãozinho para poder fazer um piquezinho e sair um sangue, a gota de sangue. Você pega o aparelho, conecta, pega a gota de sangue e você vê o açúcar. Por que é muito importante saber a glicemia do paciente? Porque hipoglicemia pode fazer um quadro clínico muito parecido com AVC e você simplesmente dá glicose, pode melhorar o caso, tá? Mas, é lógico, isso você precisa ter esse aparelho para medir, para poder tomar a conduta. Depois que você estabilizou, você vai colher uma história e fazer um exame neurológico direcionados. Gente, vocês estão na emergência. Não dá para um paciente que acabou de ter um AVC você colher uma história que vai levar 30 minutos, 40 minutos. Você precisa perguntar coisas específicas, rápido, fazer um exame rápido para levar ele para a tomografia, para você ter tempo de fazer o remédio, né? E que perguntas, né, são essas que são importantes da história clínica direcionada? Como eu já tinha falado, né, os horários, ou a hora que aconteceu, ou a hora que você reconheceu e a última vez que ele foi visto bem. Quais são os antecedentes médicos do paciente? Ele é hipertenso? Ele é diabético? Ele tem alguma história de algum problema neurológico prévio? Ele tem alguma história de sangramentos? Né? Quais são os remédios que ele usa? Porque se esse paciente, por exemplo, fizer uso de anticoagulante, que é um remédio que ele propicia, né, ele afina o sangue, então ele propicia que aconteçam sangramentos, isso é uma contraindicação relativa aí à trombólise, né? Então você precisa saber quais são as principais contraindicações à trombólise e também perguntar. E quais são as principais contraindicações à trombólise? Qualquer coisa que aumente o risco de você causar um sangramento na cabeça da pessoa, né? Vamos lá. O paciente teve um AVC, está lá com um vaso que está ocluindo, não está chegando sangue lá, as células estão morrendo. O que é que pode ter no cérebro que vai aumentar a chance de você fazer um remédio para dissolver o coágulo, fazer com que sangue? Se ele tiver alguma lesão cerebral, um tumor cerebral, por exemplo, história de malformação arteriovenosa cerebral, se ele já teve AVC hemorrágico em qualquer momento da vida, isso é um risco muito grande dele transformar, né, o AVC isquêmico numa hemorragia, ou se ele teve alguma neurocirurgia ou AVC isquêmico nos últimos 3 meses. Tá? Essas são as principais contraindicações, para vocês lembrarem. Além disso, na hora que você está colhendo a história, alguém já vai estar colhendo o exame, né? A gente estava estabilizando, tal, pegou acesso, pegou as coisas, já vai colhendo o exame ao mesmo tempo. A gente quer saber como é que está o hemograma, como é que estão os eletrólitos, como é que está a função renal, como é que está a função do sangue de coagulação, para saber se a gente vai poder trombolizar esse paciente. Então, a gente precisa colher esses exames aqui também no atendimento inicial, enquanto ele está na sala de emergência. E o exame neurológico, no caso do paciente com AVC, a gente aplica uma escala chamada NIH. Essa escala, ela é padronizada para que a gente possa graduar o quão intenso é aquele AVC ou não. Tá? Eu posso tirar dúvida de vocês disso aqui, mas é uma escala que tem 11 itens do exame neurológico. Ele é um exame neurológico sucinto e que deve ser rápido, porque a gente precisa levar o paciente para a tomografia de crânio, né? A gente vai correndo, estabilizou o paciente, colheu essas informações, fez o NIH, corre para a tomografia, né? Esses aqui são os itens do NIH, a gente avalia o nível de consciência, a capacidade do paciente olhar para um lado e para o outro, o campo visual, ver se ele tem paralisia facial, ver a força dos membros superiores, a força dos membros inferiores, ataxia, a parte sensitiva, linguagem, a capacidade de fala, que é essa avaliação de disartria, e uma função cognitiva que chama, né,
extinção e negligência. Por quê? Por que que a gente faz essas etapas do exame neurológico? Porque elas são etapas sensíveis e você consegue fazer um exame neurológico de forma meio completa e rápida para avaliar os principais segmentos, tá, do exame neurológico. E aí você vai para a tomografia e seu grande objetivo é afastar sangramento, tá? O sangramento, ele aparece na tomografia como uma região hiperdensa. Então, seria, por exemplo, ter aqui uma bola branca no meio do cérebro, tá? O outro objetivo é ver se tem algum sinal precoce de que aquele indivíduo está tendo um AVC pela tomo. Se não tiver sinal precoce de isquemia, mas ele tem a clínica, ótimo, é um sinal que você tem muita chance que seu tratamento dê certo, porque ainda não teve, né, nenhum acometimento visível nesse cérebro. Aqui é um exemplo, gente, de sangramento, tá? Como eu falei, fica esse hipersinal, essa coisa mais branca, mais parecida com osso, dentro do parênquima cerebral. Nosso objetivo aqui é afastar sangramento, porque se tiver sangramento é AVC hemorrágico, o tratamento é diferente. E esses aqui são alguns sinais precoces, né, de AVC. Então, aqui desse lado, a gente tem o exemplo aqui de um sinal da artéria cerebral média hiperdensa, tá? Para ilustrar para vocês aí um sinal precoce de isquemia. Outros sinais precoces, né? A gente tem a perda da diferenciação da substância cinzenta e branca. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver a substância cinzenta, ela é mais clarinha na toma, tá? E mais dentro você tem a substância branca, ela é mais escura. Isso aqui fica meio que borrado. Os sulcos cerebrais, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, está meio apagado, esse cérebro está meio inchado do lado esquerdo, tá? Então, isso é um outro sinal precoce de isquemia. Aqui, por exemplo, né, já tendo edema cerebral, aqui a gente consegue ver esses achados. E aí, a terceira etapa é, você fez a tomografia, não teve sangramento. Você vai se perguntar, esse paciente ele é candidato ao tratamento, a trombólise, a gente fazer o remédio na veia, na artéria, na veia, que a gente administra o remédio na veia. Você avalia se ele é candidato a esse tratamento, você afastou as contraindicações, você conversou com a família, explicou os riscos e benefícios. Aí, se esse paciente for para trombólise, você tem que controlar aquela pressão. Lembra que antes da tomografia, era 220 por 120. Se ele for trombolizar, você vai baixar essa pressão para abaixo de 185 por 110. Né? E aí você pega um segundo acesso venoso, porque se o paciente tiver qualquer complicação durante a trombólise, você não vai conseguir pegar acesso, porque a trombólise ela é para dissolver coágulo, então ela é pró-coagulante. Você vai fazer muito sangramento tentando pegar acesso no paciente. Então, antes da trombólise, você tem que ter 2 acessos venosos. Né? E aí você começa a trombólise. Só lembrando as principais contraindicações aqui do tratamento. História prévia de AVC hemorrágico, um TCE grave nos últimos 3 meses, coagulopatias, inclusive o uso aí de anticoagulantes, problemas da coagulação, como plaqueta baixa e um INR alargado, dissecção de aorta, endocardite, tumores cerebrais e um AVC isquêmico extenso nos últimos 3 meses. Só para vocês irem gravando aí as principais contraindicações ao tratamento. De novo, lembrando, paciente que vai trombolizar, pressão abaixo de 185 por 110, e o principal remédio que a gente tem no Brasil é o nitroprussiato de sódio, que é um antihipertensivo, que a gente faz intravenoso. Se ele não for trombolizar, a pressão é para ficar abaixo de 220 por 120. Tá? Não precisa ficar controlando muito, porque você corre o risco de reduzir muito a pressão do paciente e piorar o quadro clínico dele. E aí, como é que a gente faz esse tratamento? A gente, o remédio, ele vem nesses frasquinhos aqui, ele tem que ser preparado. Você faz, em um primeiro momento, um bolus de 10% da dose. A dose é 0,9 miligrama por quilo. Então, vamos usar aqui o exemplo de um paciente que tem 100 quilos para facilitar. A gente vai usar 0,9 vezes 100, 90 miligramas. Então, 10% disso, 9 miligramas, a gente vai fazer na hora, lá na sala de tomografia, tá? E o restante a gente completa na sala de emergência em 1 hora em uma bomba de infusão.
E durante essa 1 hora de trombólise, você tem que ficar reavaliando o NIH, que é aquele exame neurológico sucinto, para ver se está correndo tudo bem. Hoje, felizmente, esse ano, saiu um estudo muito legal, que é com a outra medicação, né, que você não precisa ficar nesse negócio de fazer uma parte na sala de tomografia e ficar 1 hora avaliando o paciente. O remédio novo chama tenecteplase, e você faz ele de uma vez, 0,25 miligramas por quilo a dose dele, e é tão eficaz quanto esse aqui. Também se feito até 4 horas e meia do déficit, tá? Ainda na sala de tomografia, gente, todo paciente, né, que tem um AVC hoje em dia, ele merece um estudo de vasos, uma angiotomografia cerebral. A gente tem que ver as artérias, porque às vezes a gente consegue ver o trombo na artéria aqui agora, né? Então o objetivo é ver se esse trombo está num vaso que é grande, que a gente consegue chegar para poder dissolver o coágulo com a trombectomia mecânica, que é aquele tratamento que eu falei, que surgiu aí de 2015 para cá, e que desde o 2020, esse tratamento pode ser feito até 24 horas do déficit. Então, às vezes, o paciente chega com 6, 7 horas do déficit, a gente não pode fazer a trombólise química, esse paciente ainda pode se beneficiar da trombectomia, né? Então, se o trombo, a oclusão, está a nível de carótida, né, cervical, ou cerebral média, a gente consegue fazer a trombectomia. Uma vez que a gente tromboliza, vamos lembrar que ele vai ficar, na maioria dos lugares no Brasil ainda é alteplase, né? Então ele fica 1 hora na sala de emergência, ou na unidade de AVC, ou no UTI. Você tem que ficar lá controlando a pressão para que ela não suba muito, porque isso aumenta o risco de sangramento, e tem que ficar examinando o paciente com frequência, né? Esse paciente tem que ficar vigiado neurologicamente por pelo menos 24 horas, e você só vai começar medicação para controle de pressão 24 horas depois, tá? E os remédios que a gente usa para o tratamento, para prevenir novos AVCs também, só vão começar 24 horas depois, porque a gente fez a trombólise, e a trombólise, junto com outras medicações, poderia levar ao risco de mais sangramentos, tá? Então, o ideal, esses pacientes que recebem o tratamento que a gente pode oferecer para eles hoje em dia, é que eles vão para a UTI neurológica para ficar sendo vigiados da pressão intracraniana, se ele vai ter convulsão, né, para a gente manter ele com a via aérea pérvia, recebendo oxigênio bem, para manter o cérebro recebendo o nutriente de maneira adequada, né? E a gente vai tomar todos os cuidados do paciente que fica em UTI também, tá? Gente, eu vou abrir para perguntas, a gente vai voltar aqui na aula, falar de várias coisas. Aqui é só minha página no Instagram, né, e um QR Code para minha página no YouTube, que tem bastante aula de neuro para quem gostar, tal. Agradeço muito se vocês puderem seguir e divulgar, tá bom? Vamos lá, então, agora para dúvidas, né? Desde a parte básica de AVC até o tratamento, a gente vai conversar aqui agora. Podem perguntar. Mas, basicamente, sim, o racional do atendimento de AVC na emergência é esse. Tá? Eu tenho uma dúvida acerca, por exemplo, o AVC é causado de uma maneira aguda, certo? Então, Perfeito. por exemplo, se eu tiver um paciente que ele tem um déficit neurológico, e esse déficit ele piora progressivamente, a gente acaba pensando em um AVC sucessivo ou um diagnóstico diferencial. Vamos lá. Ó, existem alguns casos que o paciente ele está bem e tem um déficit neurológico. Só que esse déficit neurológico ele é relativamente leve. Ao longo do dia, ele tem hora que melhora e piora, tá? Ainda assim, a instalação do quadro foi aguda, hiperaguda. Você tem que pensar em AVC nesse caso, investigar e tratar como AVC. E existem os casos que o paciente tem uma instalação súbita e ela vai piorando. Mesma coisa. Se a instalação inicial foi hiperaguda, tem que pensar em AVC. Essas flutuações e essa piora que acontecem pode ser, por exemplo, né, uma placa de aterosclerose naquele vaso que ela está instável. Então, aquela placa ali, ela pode, eventualmente, ela está aqui, né, aqui é o vaso, tá bom? E aqui é a placa está aqui. Eventualmente, como ela está instável assim, ela pode fechar e abrir, fechar e abrir. E isso ficar gerando essa flutuação. E às vezes é uma placa que ela abre uma úlcera na placa,
e ela começa a crescer de maneira relativamente rápida. Então, isso também vai levar a esse quadro que instalou e aí que piora bastante. Tá? Então, tem que pensar em AVC se a instalação inicial foi ictal. Certo? Entendi, obrigado. Tem duas perguntas aí, da Kat e da Joana. Certo. Bom, a Kátia botou aqui, ainda é nas primeiras 4 horas e meia. Isso é muito importante. Depende, tá? 4 horas e meia, quando você conhece os horários. Às vezes, tem paciente, por exemplo, que acordou com déficit. Aí você vai considerar a última hora que ele foi visto bem, quase nunca você vai conseguir trombolizar. Só que tem alguns estudos que mostraram que os pacientes que acordam com déficit neurológico, com AVC, geralmente o AVC aconteceu na hora que ele estava acordando. Como é que eu vou saber? Para isso, hoje em dia existem protocolos com ressonância magnética. E aí a ressonância, às vezes o paciente chega aí com a janela de 6, 7 horas, que na ressonância pode ser que indique que ele vai se beneficiar da trombólise. Tá? Então, sim, hoje em dia a gente não é tão fechado nas 4 horas e meia. As 4 horas e meia ainda é o principal horário. Tem alguns estudos que tentam prolongar esse tempo, mas enfim, de maneira robusta ainda são 4 horas e meia. Mas existem alguns casos aí que é meio que exceção, porque a gente não sabe a hora que aconteceu. Então a gente faz a ressonância magnética e esse paciente ainda tem chance. E às vezes é mais que 4 horas e meia. Mas, via de regra, 4 horas e meia. Acontece que tem também a trombectomia, e aí a trombectomia é até 24 horas. Tá? Então, se tiver um centro na cidade que tem, você consegue transferir o paciente para lá e ele faz o tratamento, se for candidato. Aí a Joana perguntou aqui, no AIT, como seria a conduta na emergência? Eu faço avaliação de sinais vitais, vejo laboratórios, TC, como suceder após o diagnóstico. Perfeito. O paciente, ele tem o AIT, né? Ou seja, ele reverteu o déficit. Então, você vai fazer uma tomografia, vai estar normal. Você vai fazer uma ressonância, vai estar normal, né? Aí, nesses casos, ao invés da gente fazer trombólise, a gente já faz a profilaxia secundária de AVC. A gente vai proteger ele de ter um AVC. Então, a gente faz AS e clopidogrel. A gente faz dupla antiagregação para proteger esse paciente. O clopidogrel fica por 21 dias e o AS fica aí por muito mais tempo. Geralmente a vida toda, se for realmente um AIT comprovado. Tá? Como funciona o AVC por dissecção de artéria vertebral? Muito bom. Dissecção de artéria vertebral, bom, primeiro dissecção, né? Dissecção, a artéria, ela tem 3 camadas, né? A íntima, a média e a adventícia. Então, acontece um rompimento em uma dessas camadas e o sangue acaba entrando por um lugar diferente. O que é que acontece muito? Às vezes, na dissecção, esse sangue entrando pela luz falsa gera oclusão e isso vai levar ao AVC. Mas, às vezes, esse turbilhonamento ruim, porque o sangue vai entrar pelo falso lúmen, aquilo forma um trombo na dissecção. Eu vi um caso assim semana passada, né? Então, a paciente tinha uma dissecção de vertebral com um trombo gigante na vertebral. Só que, felizmente, ela fez um AIT só, e a gente entrou com a S clopidogrel, ficou vigiando, né, ficou vendo como ela ia ficar, e felizmente desfez aí o trombo, tá? Então, felizmente. E além disso, né, além da dupla antiagregação, às vezes, aí já a gente já vai entrar em umas condutas meio de especialista. Às vezes esse trombo a gente pode tratar com anticoagulação, tá? Mas aí vai depender de caso a caso, isso depende, é muito delicado eu falar assim, a gente faz isso ou isso aí depende muito do caso, tá? Esse caso, por exemplo, da semana passada, não foi nem dupla antiagregação, a gente fez anticoagulação, porque a gente viu o trombo grandão lá, beleza? Alguém levantou a mão aqui, pode perguntar. Sou Gabriel. Doutor, eu queria lhe perguntar, uma pergunta um pouco mais, assim, prática, né, que eu estou rodando no PS agora e ainda não aconteceu da tomografia quebrar, mas já aconteceu do raio-x quebrar, a gente não tem ressonância, então pode ser que aconteça, né? O que eu faço? Eu posso ir pela clínica se tiver quebrado a tomografia? Cara, AVC tem que ter tomografia, tá? Então, o que é que você faz se no seu PS não tem tomografia? Você regula o paciente para um lugar que tem tomografia. Porque você não tem como diferenciar pela clínica o AVC isquêmico do AVC hemorrágico.
tá? Então, vamos supor, você vai pela clínica confiando, tromboliza um AVC hemorrágico. O que é que vai acontecer? Uma catástrofe. Esse sangramento vai aumentar, pode levar a hipertensão intracraniana e o paciente falecer. Por isso é terminantemente proibido você tratar AVC sem tomografia. Não dá. Tá? Você tem que regular o paciente o mais rápido possível para um centro que tenha tomografia. Tá certo, obrigado, doutor. Tá? O Alaelson perguntou aqui em quanto tempo esse paciente começa a desenvolver espasticidade e hiperreflexia. Perfeito. Olha, o ideal, né, essa coisa da chance de mitigar essa sequela com fisioterapia e tudo. Os pacientes que trombolizam geralmente têm menos essa sequela. E a espasticidade de hiperreflexia, ela leva dias. Isso é bem variável, tá? Existem relatos de casos de paciente que, nas primeiras horas, evoluiu com espasticidade e hiperreflexia. Mas isso é bem raro. O mais comum é se desenvolver ao longo de semanas a sequela, até o ponto da espasticidade ficar extrema e o paciente assumir aquelas posturas viciosas, né? Existem chances e existe, assim, o principal é você evitar as sequelas articulares. Porque o paciente vai ficar numa posição viciosa ali, ele está espástico, ele está, enfim. Né? Então, esse paciente ele precisa de muita reabilitação com fisioterapia. Eventualmente, a gente faz a aplicação de botox nesses pacientes para aliviar um pouco, para ele não ter sequela articular, de fazer artrose e ele perder amplitude de movimento. Né? Então, todo paciente com AVC, além do atendimento emergencial, ele deve ganhar um segmento com neurologista para fazer o segmento, ou fisiatra, né, para fazer segmento e reabilitação dos déficits neurológicos para evitar as sequelas. Tá? E, lógico, para fazer a investigação de qual foi a causa do AVC. Se foi cardioembólico, se foi aterosclerose, porque cada um vai ter um tratamento específico. Às vezes, como o Rafael citou aqui, a causa é uma causa mais rara, uma dissecção de artéria vertebral. Aí o tratamento e o segmento tem que ser especiais, é diferente dos habituais, tá bom? Às vezes os pacientes têm lúpus, por exemplo, você vai tratar o lúpus, tá? Então, essa investigação tem que acontecer aí de preferência na internação do paciente, né? Ele internou, você vai investigar para poder ele já sair com um tratamento, uma profilaxia, para ele não ter novos AVCs. A Gabriela levantou a mão. Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Doutor, o senhor falou que se o paciente, em um tempo de 3 meses, ele apresentar um AVC isquêmico novamente, eu não vou poder fazer o fibrinolítico, né, a alteplase. O que vai acontecer? Como eu posso agir nesses casos? Então, nos casos que tem uma contraindicação absoluta, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Felizmente, hoje em dia, as contraindicações, as trombólises, elas não são iguais à trombectomia. Então, se o paciente, por exemplo, é um paciente que ele anticoagula porque ele tem uma fibrilação atrial, e o INR dele é de 4, o RNI, enfim, não sei como é que vocês chamam, é de 4. Ele não poderia trombolizar, mas trombectomia ele pode fazer. Né? A gente já fez trombectomia em paciente com INR de 4 que não teve nenhum sangramento, nenhuma sequela. Então, os casos, eles são bem individualizados. O que é que acontece? Essas contraindicações, elas existem porque quando o estudo foi feito, a ideia era você ter um risco menor de sangrar e maior do procedimento dar certo para o estudo ser válido e você poder fazer o tratamento. Hoje em dia, a maioria dessas contraindicações foi caindo ao longo do tempo. Por exemplo, existia uma contraindicação antigamente que era o paciente estar acima de 80 anos. Hoje em dia, eu já trombolizei paciente com 92 anos, pra vocês terem uma ideia. E o paciente ficou bem, ele chegou rápido, a gente tratou e ele tinha uma sequela, ele ia ficar com uma sequela motor, uma hemiparesia direita, e 3 meses depois eu o vi, ele estava sem sequela, tá? Então, essas contraindicações, de certa forma, elas vão caindo. Qual é o nosso receio? Quando o AVC isquêmico é grande, em menos de 3 meses, aquele tecido cerebral, ele é muito frágil. Então, existe sim o risco de ter uma transformação hemorrágica ali. Nesses casos, infelizmente, a gente não tromboliza, né? E aí acaba entrando nos cuidados do paciente que não foi trombolizado mesmo. Tá? Quando são AVCs isquêmicos bem menores, às vezes, eventualmente, a gente tromboliza também, tá? Aí a gente individualiza caso a caso. Obrigada. Nada.
a espasticidade pode sim gerar muita dor. Isso varia de caso a caso. Existe tratamento farmacológico com um remédio chamado baclofeno, por exemplo, que é um relaxante muscular. Os pacientes referem melhora da espasticidade, melhora da dor. Né? Mas também existe o tratamento injetável com botox, por exemplo. São algumas opções. Existem mais que essas, tá? Mas só para vocês já irem aí sabendo, baclofeno, tratamento farmacológico, e como a espasticidade do AVC geralmente ela é mais localizada, você consegue dizer o lugar que está doendo mais, que está mais espástico, a gente faz a aplicação de botox localizado para poder diminuir a espasticidade. Tá? Pode doer bastante. Mais alguém, pessoal? Acho que não tem mais ninguém para fazer pergunta. Doutor, então, primeiro a Liga agradece pela aula, viu? A gente já quer marcar outra, tá todo mundo elogiando sua aula no grupo. Maravilha, gente. Obrigadão. Marca outra para ano que vem. E a gente queria fazer um registro antes de finalizar, se o pessoal quiser ligar a câmera, ou só você também, não tem problema. Beleza. Faz como aqui? Vocês que mandam. Pode dar um sorriso aí que eu tiro o fechou. print aqui. Se a galera quiser aparecer, acho que fica mais legal, né? Todo mundo. Só todo mundo com vergonha, eu acho. É. Deixa eu tirar aqui. Então a galera aparecendo agora. Espera no meu ligar aqui. Foi? Deixa eu ligar aqui. Pode tirar print aí, se quiser. Só avisar aí, 1, 2, 3 e, mano. 1, 2, 3. Espera aí rapidinho. Deixa eu botar na tela grande aqui. 3 e já. Foi aqui. Show. Galera, muito obrigado também pela presença de vocês aí, né, de noite, já são 9 horas aqui, pelo menos, 8h20 aí. Só reforçar também, assim, eu gosto muito de ensinar, então se vocês quiserem outras aulas, é só falar comigo, né? Certo. E até lá, o Instagram e o YouTube tem bastante aula, bastante conteúdo também, se vocês curtirem, tá? Se vocês seguirem lá e divulgarem, agradeço muito. Tá bem, a gente agradece mais uma vez. Fechou. Valeu, gente. Se precisando de Obrigadão. alguma coisa, a gente tá aqui. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Até. Valeu, Alaelson. Faz tempo que eu trabalhei lá. Já saí tem um tempinho. Falou, boa noite.